No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 ações que todo mundo desistiu, mas que eu estou comprando, falando aqui em nome do Clube do Valor. Então, nos próximos minutos, você vai primeiro saber quais são essas 5 ações, só que muito mais do que isso, né? Isso que seria um post no Instagram. Você vai também saber por que muitas pessoas desistiram dessas ações. O mais importante, por que a gente está comprando. Eu vou abrir aqui um pouco da nossa estratégia de seleção de ações, melhor, de uma das nossas estratégias. E isso sim pode fazer investir muito melhor. Aliás, isso é muito mais importante do que saber quais ações são essas. Se você é novo aqui, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor de investimentos e esse é o canal do Clube do Valor, uma empresa que cuida de mais de 5 bilhões de patrimônio sob gestão. Deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Hoje eu vou falar sobre ações que, mesmo com o Ibovespa subindo muito, muitos jogaram a toalha. E eu quero começar com a Brava Energia, maiores do setor de petróleo e gás, que nada mais é do que uma fusão entre a Enauta e a 3R lá em 2024. Bom, enquanto o Ibovespa subia nos últimos 12 meses, essa ação aqui, ela caiu bastante. Ela caiu mais de 34%. E se a gente olhar para a máxima histórica de 2022, o tombo já é de 63%. E é óbvio que eu estou te mostrando aqui a cotação, que reflete, muitas vezes, uma preferência menor das pessoas comprarem essa ação em relação a venderem. Sempre que uma ação tem a cotação atualizada, tem alguém comprando e alguém vendendo. E se tem muito mais pessoas dispostas a vender uma ação, existe uma pressão vendedora que vai ali empurrando os preços para baixo. E é isso que aconteceu com a Brava Energia nos últimos anos. Agora, o grande ponto é entender por que isso aconteceu. Lá no quarto trimestre de 2024, a empresa registrou o prejuízo de R$1 bilhão, mesmo que isso tenha feito suas ações subirem. Petroleiras, elas dependem muito dos campos de exploração que elas têm. O principal campo de exploração da Brava é o Papa-Terra. Fica na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que foi comprado da Petrobras em 2022. E a volatilidade nas ações da Brava, ela foi muito grande nesse meio tempo. Liga só nos pontos aqui desse gráfico. E aí, se a gente for ver a opinião dos analistas, um ponto em comum entre eles é sobre a dificuldade que houve com a fusão entre a 3R e a Enauta. No caso aqui, as dificuldades operacionais pós-fusão. Em 2024, por exemplo, eles apontavam o principal desafio nas operações offshore, na Atlanta, principal campo da Enauta. Ali o problema era o sistema produtivo e na Papa-Terra da 3R o problema eram as paralisações. A receita da empresa no último trimestre de 2024 ela já tinha caído 14% e o EBITDA despencou mais de 41%. Isso tudo gerou aquele prejuízo que eu acabei de te mostrar. Aí, como a Brava ela é uma empresa que tem um custo de extração maior também, ela acaba sendo mais sensível às oscilações do preço do barril de petróleo, que é uma commodity que, como você bem sabe, ninguém consegue prever para onde vai. E isso tudo acabou se traduzindo na queda da cotação da Brava e também no fato dela ter ficado barata, com múltiplos muito descontados. Você pode ver que essa empresa negocia a 8 vezes seus lucros e 0,64 vezes sua relação de preço por valor patrimonial. Spoiler, não foi isso por si só que nos fez comprar ela. Depois eu falo mais sobre isso, porque antes eu quero falar sobre a segunda ação aqui, que são as ações da Valid, de código VLID3. Essa aqui não caiu tanto, caiu cerca de 9% aí nos últimos 12 meses. E aqui é importante a gente entender também o que estava por trás da cotação da empresa que caiu. Nesse relatório aqui, feito por analistas da Genial, por exemplo, a análise do primeiro TRI de 2025 já se falava de resultados fracos, devido a pressões na unidade Pay da Vale, que é focada em soluções de meio de pagamentos e transações financeiras digitais. O lucro ali, ele tinha caído 30% e ficado abaixo das expectativas do mercado. Além disso, existe um medo estrutural em relação ao futuro. E aí o que eu vou falar aqui pode parecer bobo, mas o fato é que o que preocupa muitos analistas são as renovações das CNHs, das carteiras de habilitação, que caíram bastante em 2025 e devem cair em 2026 devido à mudança na validade dos documentos, que saiu de 5 para 10 anos. A analista que até já fala de não ver catalisadores de curto prazo para um ajuste na precificação da Vale. E talvez seja exatamente por isso que a gente está falando de uma empresa negociando a 7 vezes o lucro e levemente abaixo do seu valor patrimonial, com um alto dividend yield, baixa alavancagem e
e bons índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre o capital empregado. Também está entre as 10 ações mais baratas da Bolsa. Agora, que história é essa de ações mais baratas da Bolsa? É importante eu falar sobre isso porque talvez você esteja pensando: bom, Ramiro, tu falou aí sobre a Brava, sobre a Valid e me deu bons motivos para eu também desistir dessas ações. Por que você está comprando? Bom, para quem é clubista há bastante tempo, a resposta vai ser a mesma de sempre. Eu estou comprando porque a nossa estratégia de seleção de ações indica isso. Eu não coloco nem um pouco do meu feeling, do meu sentimento, de uma previsão minha de mercado na hora de decidir o que comprar e o que não comprar. Essa é uma forma pouco usual de se investir em ações, ainda mais no Brasil, um país que está dando os primeiros passos ali na educação financeira, mas que é uma forma que traz muitos resultados positivos. O nome de quem investe assim, seguindo apenas um método sem nenhum viés humano e usando um método que olha só para números, é investidor quantitativo. Eu me tornei investidor quantitativo depois de ler aquele livro ali, A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. Isso aqui foi minha porta de entrada para esse universo que, óbvio, eu entrei de cabeça. Eu li um livro atrás do outro e aí eu montei o Clube do Valor com essa proposta de ser uma empresa totalmente quantitativa nas decisões de investimento, que é o que a gente vem fazendo já há 10 anos. Aí, pontos importantes para você entender aqui o racional da estratégia. O primeiro, postando 5 ações nesse vídeo, mas a carteira das ações mais baratas da Bolsa tem 20 diferentes ações. Segundo, de acordo com todos os backtests que a gente já fez, a carteira das ações mais baratas da Bolsa tende a superar o Ibovespa a uma boa margem de retorno, com risco muito similar, um pouquinho superior. E isso faz com que, no longo prazo, quem invista com essa estratégia tenha um potencial maior de retorno com seu patrimônio. Outro ponto importante, a gente aqui é walk the talk, a gente faz o que a gente ensina. E essa estratégia de seleção de ações é uma das principais que a gente segue, por exemplo, na carteira desse cliente que está conosco há bastante tempo, já viu sua carteira aí praticamente triplicar nos últimos 8 anos. E como você pode ver aqui nessa tabela, desde que a gente começou a seguir essa estratégia, ela rendeu 352%, enquanto o Ibovespa rendeu só, entre aspas, 148%, ou seja, ela rendeu bem mais do que o Ibovespa. Agora, como fazer para selecionar uma ação barata? É um combinado de filtros com ordenamento de indicadores, conforme você pode ver aqui na tela. É um processo totalmente matemático que resulta numa lista de 20 ações muito baratas. Eu não vou passar o passo a passo desse filtro para não tornar o vídeo maçante, mas eu quero te dar a oportunidade de baixar o material para conhecer melhor essa estratégia e conhecer inclusive 10 ações muito baratas nesse mês. Esse vai ser o segundo link aqui na descrição. Por que o segundo link, Ramiro? Porque o primeiro é para o treinamento do Dinheiro à Liberdade, que está com vagas abertas nesse momento, que é muito, mas muito raro. É o nosso treinamento completo sobre gestão patrimonial para você conseguir investir melhor e multiplicar o teu patrimônio caso você já seja hoje um investidor, ou seja, não está endividado, está com dinheiro sobrando, etc. O primeiro link na descrição, você não pode deixar de conhecer essa experiência. Dito tudo isso, vamos falar aqui sobre as outras 3 ações baratas que muitas pessoas jogaram a toalha. Quero começar falando por Petrobras. Isso aí, recentemente a gente fez um vídeo falando especificamente sobre Petrobras, que deve estar aparecendo aí na tua tela. Ela já vem aí caindo 18% nos últimos 12 meses. E se a gente vai entender o porquê isso está acontecendo, de alguns motivos que persistem já há bastante tempo, além da volatilidade do preço do petróleo e de incertezas em relação à demanda junto com o aumento da oferta, os analistas apontam que o que mais pressiona as ações da Petrobras em 2025 foi o aumento global da oferta de petróleo feita pelos países da OPEP, o cartel de produtores que sempre consegue influenciar no preço do petróleo mundial através do aumento ou da redução da produção. A gente também vê sinais de desaceleração na própria Petrobras e todas as tensões geopolíticas que a gente está vendo ali, em especial no Oriente Médio. Somado a tudo isso, a gente ainda tem o Plano Estratégico 2026-2030, que prevê um investimento pesadíssimo na faixa de 109 bilhões de dólares. E quando uma empresa investe muito, ela está usando parte do seu caixa para isso. E quanto maior for o investimento no curto prazo, maior vai ser a pressão no fluxo de caixa da empresa. E por se tratar de uma empresa controlada pela União, por a gente estar aqui no Brasil, que a gente já viu, inúmeros casos de corrupção, praticamente todos os anos, nos últimos 30 anos, ou mais até, muita gente franze a testa quando vê um tamanho desse investimento previsto vindo de uma empresa estatal. E isso faz o quê? Torna a empresa barata, né? Na maioria das vezes, uma ação barata é uma ação muito impopular, onde todo o mercado leu essas informações que eu acabei de te passar agora, só que deu um peso muito maior para elas do que ele deveria ter colocado. E isso
pressiona os múltiplos e torna a ação barata. No caso aqui, é o que vem pressionando a Petrobras, que é a sexta ação mais barata da bolsa. A próxima ação que eu quero citar nesse vídeo é um banco queridinho por muitos, odiado por outros e conhecido por todos, que é o Banco do Brasil. Se a gente olhar o que se falava de Banco do Brasil em 2024, a expectativa era extremamente otimista, com a XP, inclusive, falando de alta velocidade. Só que logo em 2025 as manchetes já foram mudando ao longo do tempo. Nesse relatório aqui da XP Investimentos, no final de 2023, se falava em esperar o melhor dos ROIs, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, uma métrica muito importante para todas as empresas, só que mais importante ainda para os bancos. E ainda se falava em números encorajadores para 2024, como, por exemplo, uma projeção de lucro líquido crescendo em 18%. Mesmo com a inadimplência aumentando em 2024, o lucro ele veio de fato acima das expectativas, o que fez a gente ver a ação do Banco do Brasil subir mais de 15% entre janeiro daquele ano e fevereiro de 2025, mas em 2025 o caldo começou a azedar. A visão foi diferente. O que não faltou foi gente correndo de Banco do Brasil achando que era o início do fim do mundo. As ações, elas vêm caindo cerca de 10% nos últimos 12 meses. E isso se deu por principalmente dois motivos. Primeiro, um lucro em queda e segundo, que causa o primeiro, uma inadimplência em alta, em especial na carteira de agro, que é uma das principais do Banco do Brasil. Isso que fez com que o lucro do Banco do Brasil caísse quase 60%, por exemplo, só no terceiro TRI de 2025. Lembrando aqui que quase 1/3 da carteira do banco são de ativos ligados ao agronegócio que está sofrendo. Isso tudo tornou o Banco do Brasil uma ação muito descontada e foi por isso que no meio desse caos a gente incluiu ela no nosso fundo das ações mais baratas da bolsa, destinado para os nossos clientes de Wealth, que vem vencendo Ibovespa nos últimos 12 meses, 36 meses e desde o início dele, acumulando um retorno de cerca de 78%. E para a gente fechar essa lista e trazer mais uma ação impopular que a gente está comprando porque está barato, um disclaimer final. Praticamente nenhum cliente aqui do Clube do Valor, dos mais de 5.500 clientes de Wealth, investe apenas em ações brasileiras. E eu não recomendo isso para ninguém, eu tampouco faço isso. Esse aqui é um lembrete de que aqui a gente está falando de uma estratégia de ações que seleciona 20 ações para a parte da carteira de ações, que deve ser uma parte do todo. Acho importante fazer isso, questão de responsabilidade, né? A gente faz vídeos que são vistos por muitas pessoas, não quero que ninguém interprete aqui as coisas de forma errada. Dito isso, a quinta ação é PetroRecôncavo, que vem caindo mais de 30% nos últimos 12 meses e que até começou ano passado com lucro crescente, subindo mais de 100% no primeiro TRI, subindo mais de 75% no segundo TRI, mas que viu o cenário mudar a partir do terceiro trimestre. Ele, o lucro líquido caiu para 121 milhões, uma queda de 23% em relação ao ano anterior, um valor abaixo do que o mercado esperava. Segundo analistas, igual a outra petroleira que eu citei aqui, a dificuldade foi principalmente operacional, com produção menor e custos maiores para a extração de petróleo. Além disso, as vendas também caíram, o preço do petróleo recuou e o real se fortaleceu, o que também pressiona ali os preços comoditizados. O fluxo de caixa veio fraco, a dívida aumentou, com isso o EBITDA caiu 6% e é o coquetel perfeito para uma ação ficar descontada, como a PetroRecôncavo ficou. E a minha ideia aqui foi mostrar que você não deve escolher comprar ou vender uma ação por conta do pessimismo ou do otimismo do mercado. Deve escolher comprar ou vender uma ação por conta da tua estratégia de investimentos. E a pior coisa que você pode fazer é não ter uma estratégia de investimento, ou seja, deixar perdido sem saber como agir. Aqui você consegue ter acesso a boas estratégias de investimentos de 3 formas, com o nosso conteúdo gratuito, o do Dinheiro Liberdade, falei, é o primeiro link na descrição. Agora, caso você queira conhecer os nossos serviços, a primeira etapa é uma etapa que a gente está oferecendo de forma totalmente gratuita, onde a gente cria um novo plano de investimento sob medida para ti, independentemente do teu patrimônio investido. Ter acesso a isso, basta apertar nesse botão aqui. Um grande abraço e até mais.